Olá a todos, espero que estejam a receber dentro de vós aquilo que Deus está a falar. Deus fala às vezes por pequenas coisas, estejam atentos no vosso dia a dia. Desafiem-se a vocês mesmos a procurar soluções em Deus, a não ficar somente à espera de que aconteçam as coisas e que se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Nós somos agentes de mudança neste mundo, até da mudança da nossa própria vida. Deus age através de nós, através de outras pessoas que traz à nossa vida, mas também através de nós. Então, o capítulo começa a falar de João, João o Batista. Batista não era o apelido do João, este João que era um profeta, que era primo de Jesus, filho da prima Isabel de Maria. Era uma prima de Maria que teve já em idade avançada este menino que cresceu e se tornou um profeta. Ele imergia as pessoas em água, fazia o batismo, é daí que ele é chamado João o Batista, queria dizer o João o emergidor, em português. Este João, como era profeta, dizia a verdade e expunha o pecado dos governantes e acabou por ser preso. Estava preso João, mas ainda tinha os seus discípulos que contactavam com ele e mandou um dos seus discípulos perguntar a Jesus se ele era aquele que todos esperavam. O povo de Israel estava à espera do Messias. Os profetas iam anunciando, como foi desde o princípio, os profetas iam anunciando a vinda do Messias. E Jesus, quando recebe esta pergunta, responde: os cegos estão a ver, os coxos estão a andar, os surdos estão a ouvir, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. E esta foi a resposta. O Messias mostrou por sinais quem ele era. E ao dar esta resposta, Jesus ficou triste e manifestou ali uma pontinha de frustração, porque ele andou a pregar o arrependimento, também como João já tinha começado a pregar, pregou o arrependimento, pregou o reino em tantas cidades. E estava triste porque os homens estavam com o coração duro e não se arrependiam, apesar de verem tantos sinais, tantas coisas maravilhosas. E eu hoje vejo isso também no nosso mundo. Deus às vezes toca a vida de uma pessoa, alguém fala de Jesus e fala de Deus a outra pessoa e Deus faz ali algo extraordinário e a pessoa rapidamente se esquece. E em vez de reconhecer que Deus teve uma intervenção ali na vida dela, a pessoa desvaloriza e continua no seu próprio caminho, no seu próprio orgulho e não reconhece aquilo que Deus faz na sua vida. Nós temos tanta coisa pela qual devemos estar gratos a Deus, porque Ele nos tem dado tanto. Eu disse anteriormente em capítulos, no início, quando Jesus falava dos passarinhos, Deus cuida dos passarinhos e Deus cuida de nós. Aquele que o busca deve estar seguro e confiante que Deus cuidará de nós. E nesta manifestação de tristeza que Jesus teve ali, ele reconhece que não são aqueles que são muito sábios aos olhos dos homens, os doutores, aqueles que sabem, que estudam muito, que às vezes entendem as coisas espirituais, as coisas eternas. Às vezes são as pessoas simples, os pequeninos, que ele chama de pequeninos. Aqui ele diz que até tem uma exclamação de louvor ao Pai, dizendo que coisa extraordinária, que as coisas são ocultas aos sábios e aos pequeninos são reveladas. A seguir ele diz que o Pai revela ao Filho, o Filho revela ao Pai e depois o Filho vai revelar aos homens a si mesmo e o Pai. O Filho revela. E o que é isto revela? Quer dizer que as pessoas é como se tivessem uma venda, este sistema, uma venda nos olhos. É com este sistema que governa este mundo cega as pessoas. Elas estão a caminhar para um abismo e não sabem. E Deus vai trazendo revelação. Porque é que ele disse que aos pequeninos é revelado?
Os pequeninos são aquelas pessoas que são como as crianças. Lembram-se que eu já disse isso várias vezes, que temos que ter um coração de criança que confia e que não é complicado. Uma criança é simples e a Bíblia é simples. A Bíblia não é preciso inventar. Sabem porque é que dizem que a Bíblia é complicada? Porque não querem aceitar o que está cá escrito. Porque vão perceber que fazem coisas que são proibidas aqui, que são o contrário do que Deus diz aqui. Então tentam inventar explicações e justificações e estudos mirabolantes. Mas a Bíblia é simples e quer dizer o que ela diz. E o Espírito revela. O Espírito do Filho revela. E só precisamos de ter um coração como uma criança e Ele vai revelar. O final do capítulo 11 é uma passagem, um texto que me toca muito profundamente. Quando eu tinha 16 anos, um ano antes de eu me encontrar com Deus, eu ouvi este versículo num rádio pequenino que o meu avô me tinha dado. Eu estava a estudar numa cidade, estava lá sozinha, na casa de uma senhora, e estava no meu quarto. Estava muito mal naquela altura, estava cansada, sentia-me oprimida. E de repente eu ouço na rádio este versículo. Eu vou ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu, naquela altura, com os meus 16 anos, eu estava tão cansada. Eu queria mesmo que a minha vida acabasse. Eu estava tão cansada, tão oprimida. Um peso horrível estava sobre mim. A minha vida tinha sido muito complicada a nível familiar e eu estava ali agora a estudar sozinha naquela altura. E eu só queria que tudo acabasse, que parasse o sofrimento que eu tinha. E eu sentia-me assim. Mas eu era ateia, não acreditava em Deus, desde o início da minha pré-adolescência. Eu achava que Deus não existia. Quando eu ouço este versículo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu ouvi aquilo, eu lembro-me daquele rádiozinho pequenino, não sei o que lhe aconteceu, e eu vi este versículo, não sei porquê, se calhar era um programa de algum grupo cristão, e eu começo a chorar. Choro e escrevi um texto naquele dia. Eu escrevia sempre poesia muito mórbida. E aquele dia escrevi numa folha A4, escrevi um texto em prosa. Eu nunca fazia isso, escrevia sempre versos muito tristes e deprimentes e maus. Escrevi um texto onde eu dizia que eu queria que fosse real, que Deus existisse mesmo. E coloquei várias hipóteses. Eu escrevi isso num livro que escrevi que se chama O Deus Desconhecido, conto isto com mais pormenor. E no final eu concluía, mas eu não me posso enganar a mim mesma, não me posso enganar a mim mesma, porque provavelmente Deus não existe e se existir, não está interessado em mim. E assim foi a primeira vez que eu ouvi este versículo. Um ano depois, eu alugo um quarto por cima de um local onde eu ouvi pela primeira vez falar de Jesus e senti a presença de Jesus na minha vida, a presença do Pai que me abraçou e não me deixou destruir a minha vida, que era o meu plano. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não só aliviou, como mudou a minha vida, mas eu tive que reconhecer que precisava dele, tive que reconhecer que eu precisava de ser mudada por ele. Mas eu, como eu estava, eu não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. Eu tinha uma caixa de comprimidos que eu pensava tomar todos de uma vez lá na cômoda do meu quarto. Só que nessa semana que eu tive que eu fui comprar a caixa dos comprimidos, que eu consegui a receita, nessa semana
eu tive este encontro, um encontro com o Criador, aquele que me fez, que tinha outros planos para mim e que, como diz aqui o texto, ele tomou sobre si o meu jugo. Disse-me para eu aprender com ele a humildade e a mansidão. É muito importante nós aprendermos a humildade e a mansidão, aprender com ele. Eu tenho vindo todos estes anos a aprender isso, a humildade, o ser como os meninos. Este é o caminho, o tal caminho apertado, não é? Que eu falo, estreito. É este o caminho de ser menino e confiar nele. Ele fala aqui que o fardo dele é leve. Lembram-se de eu falar que devíamos tomar a nossa cruz também, que ele nos pede para tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, mas o fardo que ele nos dá e a cruz que ele nos dá é leve. É segui-lo e obedecer-lhe, comparado com aquele fardo que ele tomou sobre si mesmo, tudo aquilo que ele fez por nós. Posso dizer que o fardo dele é muito mais leve do que aquele que eu carregava. E hoje ele continua a dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um fardo terrível que muitos carregam e alguns nem sabem para onde estão a caminhar com esse fardo. O seu ego, o seu eu, os enganos do príncipe deste mundo. Assim eu vos convido também que venham e entreguem os vossos fardos a este Jesus, a este que se chama Yeshua, porque Ele é o mesmo, continua o mesmo hoje e fará por qualquer um de vós aquilo que também fez por mim e tem feito por outros. Obrigado por me ouvirem, um beijinho, até à próxima.